Que o sono é muito importante na nossa vida, a gente já sabe. Mas você sabia que existe uma odontologia do sono? E hoje, eu, Marina Bernardes, estou aqui no podcast Unique com uma pessoa que é referência na odontologia de Friburgo, né? É a Renata Petersen. E eu vou começar perguntando para ela esse assunto que é justamente um assunto que gera muita curiosidade, que é sobre a odontologia do sono. Afinal de contas, o que é isso? O que que é a odontologia do sono? Renata, você, primeiramente, obrigada por você estar aqui, né? Compartilhando aí todo o seu conhecimento, anos de clínica com a gente. Você é formada, você é ortodontista há mais de 27 anos, né? Uhum. E hoje, além da ortodontia, né, a odontologia do sono faz muito parte da sua rotina, né, com os seus pacientes e tudo. Então, explica um pouquinho pra gente o que que é a odontologia do sono e por que que ela é tão importante. Sim. Bom, então eu vou começar pelo início, né? A minha formação em ortodontia foi feita na UERJ e foi um curso muito bacana, 2 anos full time, e lá dentro eu tive excelentes mentores, né? Os professores excelentes, e eles sempre passaram para gente a importância de uma visão multidisciplinar. Uhum. Quando eu terminei a ortodontia lá na UERJ, eu tive a felicidade de fazer mais de uma vez curso com o Dr. Vincent Cox. Na época era considerado o melhor ortodontista do mundo, ele é de Seattle. Uhum. E o Vincent Cox, ele aborda muito essa questão da multidisciplinaridade, da importância da multidisciplinaridade, da cultura odontológica como um todo, né? Você poder ter um olhar muito mais abrangente, né? Eu trabalho, como você sabe, na minha clínica com meu marido, ele é reabilitador oral, e a gente trabalha junto direto, fazendo trabalho juntos, e com isso, a gente seguindo, né, essa linha do Dr. Vincent Cox, eu comecei a frequentar muito os cursos dele, e assim como ele frequentava os meus, né, para a gente poder ter essa integração maior. E aí eu fui num encontro da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, e lá eu assisti um curso do Dr. Jameson Spencer, que é referência mundial em odontologia do sono. E esse curso me impactou bastante. Eu fiquei realmente bem impressionada com tudo que ele falou. Achei tudo muito interessante e resolvi cair de cabeça nisso também, para me aprofundar mais nesse assunto. Então, foi assim que eu entrei na odontologia do sono, né? A primeira pergunta. Uhum. O segundo fato, né, que eu continuei, então eu fui fazer uma capacitação em Bauru com o Dr. Walter Silva, que é considerado também uma referência em odontologia no sono no Brasil. Eu fiz a capacitação em Bauru em 2018, voltei em 2019, fiz uma recertificação. Em 2020, eu fui para Fresato, fiz um curso de 1 ano de odontologia do sono, também muito abrangente, muito bom, que me deu uma base muito boa e fez com que cada vez eu ampliasse mais daí para lá, eu não parei mais, né? Porque você se apaixona realmente, você começa a estudar o assunto e você vê como que o sono, como a respiração influencia em tudo, né? E a odontologia, por que a odontologia do sono? Porque, na realidade, os problemas, os distúrbios do sono são vários, né? Mas um dos mais problemáticos distúrbios do sono é a apneia do sono, que é a parada da respiração durante a noite, né? É um problema que vai muito além do ronco. Sim. E Inclusive, a pessoa pode morrer, né? Exatamente.
E existem pesquisas que detectaram que 1/3 da população mundial possui apneia do sono. É uma doença silenciosa, que muitas pessoas têm e não sabem que tem, por isso que eu estou falando que ela é silenciosa, né? Normalmente o que incomoda é o ronco, para quem, né, o acompanhante, para quem é casado, reclama do ronco, e aí a pessoa vai procurar algum tratamento, mas pela apneia em si, normalmente as pessoas se queixam de cansaço, né? Que acaba não dormindo bem. Que acaba não dormindo bem, às vezes começa a se queixar de falta de memória. Sim. Mas quando você começa a estudar isso a fundo, você vê quantos problemas, quantas comorbidades isso tudo pode causar, né? Problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, AVC, né? Aumento de peso, né? Por quê? Porque você não aprofunda o seu sono. A partir do momento que você não aprofunda seu sono, você não tem as produções hormonais, mais tendência a Alzheimer, porque é durante o sono que a gente faz a limpeza das toxinas que a gente acumula no cérebro durante a noite. Então, são muitos problemas para quem tem esse tipo de problema. Então, a gente faz uma anamnese direcionada, eu mudei totalmente a minha anamnese, né? Eu continuo atuando bastante como ortodontista, mas quando o paciente chega no meu consultório, a minha anamnese, o meu olhar para o paciente mudou, né? E para a criança, muito mais ainda, porque... A criança também faz apneia? Também faz apneia e é muito mais sério, porque como a criança está em desenvolvimento, né? Uma quantidade mínima de apneia que você tenha já altera várias coisas na vida da criança, como aprendizado, porque a criança, diferente do adulto, o adulto, quando ele não dorme bem, quando ele não tem um sono restaurador, ele no dia seguinte ele fica meio letárgico, sonolento, né? A criança é o contrário. A criança, quando ela não tem um sono reparador, ela fica mais agitada, mais hiperativa, né? E ela realmente não consegue focar nas coisas, dificuldade de aprendizado. É no sono profundo que a gente produz o hormônio de crescimento. Então, normalmente, essas crianças que têm apneia, elas têm um crescimento, uma taxa menor do que o índice normal para aquela idade delas, entendeu? E a gente vê muito erro de diagnóstico, crianças sendo diagnosticadas com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E a gente nunca, porque os sintomas são muito parecidos. A criança que tem TDAH e a criança que tem uma dificuldade de dormir pela dificuldade respiratória que ela tem, que pode ser tanto a apneia como pode ser uma resistência das vias aéreas. Não precisa chegar a ser apneia. Mas se ela tiver rinite alérgica, adenoide, amígdalas hipertrofiadas, um desvio de septo, isso dificulta muito a respiração da criança. E a criança acaba não aprofundando no sono. E ela começa a ter sintomas muito parecidos com a criança que tem TDAH. Entendeu? Olha, que interessante, Então, né? Imagino quantas crianças aí, por falta, de repente, desse conhecimento, são diagnosticadas, porque tem muita criança sendo diagnosticada com TDAH muita hoje, criança, né? cada vez mais. Cada vez mais, e muitas vezes pode realmente não ser, né? Exatamente. E começa a tratar para TDAH e, na verdade, o problema é outro, a causa é outra. Exatamente. Gente... Então, antes de bater o martelo do TDAH, é muito importante que seja feito um estudo do sono daquela criança, da respiração, como é que ela está dormindo, se ela está respirando bem, né? Olha, muito incrível, muito incrível. Nossa, ó, essa entrevista promete aqui, né? Você já viu que o negócio tá bom aqui hoje. E eu queria muito continuar conversando sobre o sono, porque eu já amei, só essa introdução já foi muito esclarecedora, mas a gente tem pouco tempo. Então, vamos
eu também tenho curiosidade de uma outra coisa que eu sei da clínica de vocês. Uhum. Vocês têm uma clínica lá em Friburgo, né? Que é a Petersen Moreira, que é sua, de seu marido, como você já falou. E eu achei muito interessante que vocês lá têm um protocolo de prevenção, né? Uhum. E a gente vê muito essas clínicas, né, e os consultórios tratando a doença e tratando muito pouco, fazendo muito pouco a prevenção para que a doença não aconteça, né? Então fala um pouquinho sobre esse protocolo que existe lá na Petersen Moreira, que vocês fazem de prevenção. Sim. Prevenção, para mim, Marina, é a palavra-chave para tudo, tá? Para qualquer pessoa que lide com saúde, de um modo geral, prevenção é tudo, né? Então, se você parar para pensar em termos, por exemplo, de ortodontia, a ortodontia preventiva é importantíssima. Você atuar, você levar a criança, ter a primeira consulta da criança, logo quando iniciam as primeiras trocas dentárias, por volta dos 6 anos de idade, é muito importante. Porque você pode detectar problemas que você pode atuar de uma maneira muito rápida, muito simples. Sim. E evitar problemas maiores futuros, evitar mais para frente um gasto até maior, né? Você faz um tratamento agora de uma coisa simples, rápida, e evita de mais para frente você ter que fazer um tratamento muito mais alongado, mais dispendioso, né? Então, na ortodontia é muito importante. E em tudo, você vê, quando a gente lá na clínica, a gente leva a prevenção muito a sério, mas num olhar como um todo. O paciente chegou para uma primeira avaliação, um paciente com vários desgastes dentários, detectar o porquê daquele desgaste. É bruxismo que ele está fazendo? Né? Se for bruxismo, o que a gente pode fazer para minimizar aqueles danos que o bruxismo ocasiona? Aconselhar o uso de um dispositivo interoclusal, uma placa interoclusal, ou é por erosão? Procurar saber, fazer uma anamnese bem feita, como é que é a dieta daquele paciente. O paciente tem refluxo? Porque a erosão é diferente da abrasão, né? A gente sabe que o desgaste ele pode ser tanto por abrasão como por erosão, que são substâncias ácidas. E hoje em dia a gente vê muito paciente com erosão por substâncias ácidas, alimentações ácidas, né? A garotada toda usando muito esses estimulantes aí. Sim, esses energéticos, né? Então, isso daí são refrigerantes, né? Isso tudo são dietas bem ácidas. E em se tratando, né, da placa, do tártaro, que é a manutenção preventiva, que a gente chama, a gente está com um projeto bem legal, porque a gente adquiriu um aparelho que é o Airflow, que é o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, é um aparelho suíço, e é um aparelho que está levando ao encantamento dos pacientes com relação a isso, para controle realmente de placa, porque ele faz uma limpeza muito mais profunda, ele faz uma limpeza muito melhor do que os outros, e o principal, sem desconforto. É porque o ultrassom, né, aquela coisa que dói, chega uma hora que... Exatamente. Então, assim, o que eu ouvia muito dos pacientes falando assim, eu adoro a sensação que me dá depois que eu limpava os dentes. Mas os pacientes evitavam de ir fazer porque lembravam daquele desconforto deles, né? Exatamente. E o que a gente está vendo agora, os pacientes... Eu já atendi vários pacientes que eles tinham que ser anestesiados para fazer uma profilaxia, né? E hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade com o Airflow, e o paciente sai tão entusiasmado dali que ele já sai assim, quando é que é a próxima? Você já deixa marcado? Já pede para deixar marcado, que é para ele não esquecer de ir, porque além do procedimento, obviamente, né, que a gente faz ali, que é o protocolo do Airflow, chamado protocolo GBT,
que é guiado pelo biofilme. A gente faz uma evidenciação de placa e a gente mostra para o paciente aonde que, né, onde ele está precisando melhorar, toda uma parte educacional para o paciente, mas o paciente realmente fica muito entusiasmado e querendo retornar. E a gente vai fazendo de uma maneira individualizada, né? Porque cada caso é um caso. Tem pacientes que conseguem ter um controle da placa e de tártaro muito, muito bem feito, tem uma escovação boa, tem uma higiene boa, não tem hábito de ficar comendo entre as refeições, e você pode intercalar mais essas consultas. Já tem outros, né, que você tem que ter um controle mais próximo, que você sabe que já não tem esse controle do biofilme bem feito. Então, a gente vai individualizando de acordo com cada caso, e isso está sendo bem bacana. Não, muito legal. Realmente o Airflow, eu acho que ele é um diferencial mesmo no procedimento, né? E eu fico feliz de saber que vocês têm isso lá em Friburgo, né? Na clínica de vocês. E falando da clínica de vocês, eu sei, nunca vi pessoalmente, mas já vi em fotos, e eu sei que a sua clínica é linda. E que ela foi montada, quando vocês decidiram montar a clínica, vocês montaram ela toda voltada para a experiência do cliente, e eu acho isso sensacional. Eu que trabalho com branding, acho que isso é maravilhoso. Então, fala um pouquinho como que essa clínica foi idealizada, ali como que vocês pensaram, quando vocês pensaram assim, não, vamos fazer uma clínica que possa atender a todos e que traga para o paciente essa experiência positiva. Como é que foi a idealização e a construção dessa clínica? Isso. Bom, foi um sonho em conjunto, né? E eu acho que duas pessoas com o mesmo sonho é mais forte. A gente consegue realizar com mais facilidade. Mas o nosso objetivo, realmente, era trazer conforto para o paciente. Fazer com que o paciente chegasse lá e se sentisse em casa. Não num ambiente hospitalar, não numa clínica odontológica, sabe? E é exatamente essa experiência, esse feedback que a gente tem dos nossos pacientes. Porque a gente conseguiu construir uma casa, né? Com um jardim grande, uma área bem grande de jardim. E num lugar bem privilegiado, porque ao mesmo tempo que fica no centro, fica um pouquinho, assim, fora do burburinho. E quando a gente fez, então, uma das coisas primordiais, você sabe que é problema de estacionamento para todo mundo, né? Onde você estiver tem problema de estacionamento. Então, a gente fez questão de ter um estacionamento próprio, para que os nossos pacientes não tivessem que ficar rodando, procurando vaga, esse estresse, né? Essa foi a primeira coisa. A segunda foi a acessibilidade, porque como eu falei, meu marido é reabilitador oral, então ele tem pacientes de idades mais avançadas, né? E eu acho que isso é muito importante, esse respeito aos pacientes idosos, deficientes. Então, para você entrar na clínica, você tem uma escada e tem uma rampa de acesso. Aí a gente fez questão de botar um elevador para poder entrar com o cadeirante e as pessoas idosas. Todos os espaços são bem amplos, inclusive o banheiro, coisa rara nas clínicas, né? A gente vê um banheiro amplo. Todas as portas têm a largura que dê para passar uma cadeira de rodas, os consultórios também, entendeu? Então, a gente realmente preparou tudo para isso, e nós temos, para você ter uma ideia, uma área de mais ou menos uns 200 metros de área externa de jardim que a gente cuida nos mínimos detalhes. Eu amo planta. E eu adoro ir no horto comprar planta e tá sempre botando, e os pacientes adoram. E eles chegam mais cedo para consulta só para sentar e ficar apreciando ali o jardim, porque Friburgo é um lugar mais frio, né? E bate um solzinho ali, e a gente tem o nosso cafezinho que também é diferenciado, que
A gente compra um café que os pacientes amam, que é um café aromatizado com amêndoas. Então, nossa, só o cheiro é igual churrasco. O cheiro é melhor do que o churrasco. Sim. Mas é um diferencial, assim, os pacientes ficam bem satisfeitos e a gente também satisfeito de estar lá, de poder estar proporcionando esse conforto, dos pacientes se sentirem bem lá, eu acho isso bem, bem bacana, né? Era um sonho nosso. Muito legal. E falando em sonho, né? E falando em família, a sua família, eu não posso dizer que são todos dentistas, porque eles ainda não são, né? Mas os seus filhos hoje estudam odontologia, né? E isso eu acho muito legal, porque isso mostra, eu acho que quando o filho segue assim a carreira, né, dos pais, eu acho que isso mostra muito uma admiração por tudo aquilo que eles cresceram vendo os pais fazendo, né? Então, eu acho isso muito legal. E como que você se sente, assim? Você se sente deixando um legado, né? A clínica, vocês construíram essa clínica linda e idealizada nos mínimos detalhes, né? E é dentro da odontologia também. Vocês se sentem realizados por estar deixando um legado, tanto físico quanto profissional, né, para eles? Como é que você se sente em relação a isso, né? Essa família de dentista aí que está se formando. Com certeza, é uma felicidade muito grande, né? A gente poder vê-los seguindo, trilhando esse caminho. Mas eu gosto sempre de deixar bem claro para todo mundo que a gente nunca os induziu para isso. A gente sempre deu muita liberdade para eles, sempre falou para eles para seguirem o caminho que fosse o caminho que os deixassem mais felizes, né? Isso é o principal. Sim. E os dois resolveram, acho que realmente talvez vendo o amor que nós temos pela nossa profissão. Eu falo que um pouco também está no nosso sangue, está no DNA, né? Porque eu sou filha de dentista, né? O Márcio também, o Márcio também é filho de dentista. Mas acho que o mais importante, Marina, até do que o espaço físico, se eles puderem aproveitar aquela clínica que a gente construiu, vai ser maravilhoso para eles, né? Mas mais do que isso, a gente sempre fez questão de preencher um almoxarifato moral para eles, né? Dar um exemplo de honestidade, de caráter, de respeito ao próximo, né? Do olhar para o outro de uma maneira que seja bem respeitosa, sabe? Eu acho que isso daí é o mais importante e a partir daí, você tendo esse almoxarifado moral, qualquer coisa que você fizer, né? Você consegue se capacitar. Agora, isso daí é uma coisa que vem realmente que a família coloca. São valores, exatamente. Esses valores eu acho que é o principal que a gente vai deixar para eles. E o legado em relação à odontologia, eu acho que é sempre estar buscando, né? Tanto eu como o Márcio, a gente está sempre buscando melhorar, está sempre tentando inovar e investindo na nossa profissão. E isso é importante a gente não estacionar, né? Porque nada para. Nada. Está tudo evoluindo, o mundo evoluindo e a odontologia está evoluindo muito em tudo. Então, a gente faz questão de ter sempre a tecnologia, né, e ter o lado humano lá dentro. E falando em evolução, né? A gente vê, vamos mudar aqui um pouquinho o assunto agora, a pegada, porque você falou evolução e eu já me lembrei disso. A gente vê hoje muitas pastas de dente. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, né? Eu sei que você está muito por dentro, você está estudando bastante essa questão das pastas de dente, e eu acho incrível, eu acho que nem todos os dentistas dominam essas informações, e deveriam, né? Mas também eu entendo que são informações novas,
né, que surgiu tudo muito rápido, foi tudo crescendo muito rápido, e eu acho que isso está começando a brotar aí, né, como uma necessidade de se informar sobre isso. Eh, então fala um pouquinho pra gente, porque quando a gente vai no mercado, a gente vê, assim, que tem várias pastas de dente. A gente chega ali, tem pasta de dente para clarear, tem pasta de dente para sensibilidade, tem pasta de dente para isso, para aquilo. E a minha pergunta é: essas pastas de dente realmente cumprem o que elas prometem? É a primeira, uma reflexão aqui para a gente já fazer. E a segunda é como essa pessoa vai identificar o que realmente é que ela precisa, né, para ela não cair numa armadilha. Dá uma dica, assim, do que ela pode ver, né, de acordo com o que ela está procurando, para ela conseguir identificar no meio de tantas ofertas de pasta de dente, o que vai ser, assim, bom para ela. Então vamos falar aí sobre esse mundo das pastas de dente. Então, eu acho que essa questão da pasta de dente entrou muito também na minha vida por causa do Airflow, né, que eu comecei muito nessa área de prevenção, manutenção preventiva, e me senti na obrigação de começar a realmente entender mais, estudar mais os componentes das pastas, porque como você falou, cada vez a gente vê um mundo aí de coisas, de pastas sendo jogadas no mercado, né? E na realidade, as pastas de dente hoje em dia, elas são terapêuticas, né? Não é uma simples pasta de dente. Você tem pastas de dente com os componentes mais diversos possíveis. E cada uma é indicada para um determinado caso. Então, na realidade, todos os dentistas deveriam entender de pasta de dente e prescrever pasta de dente para os seus pacientes. Da mesma maneira que você vai no médico, você vai numa dermatologista, por exemplo, você sai da dermatologista com uma receita para o seu tipo de pele, qual é a vitamina C que você deve usar, qual é o creme para ao redor dos olhos que você deve usar, qual o protetor, né? Se você tem pele oleosa, mista, você tem uma orientação. Então, nós, dentistas, temos que fazer isso com nossos pacientes também. Porque senão eles acabam usando pastas de dente que não são apropriadas para o dente dele. Nem sempre a pasta de dente mais cara é a melhor para o caso dele, né? Então, nós vemos, por exemplo, hoje em dia essas pastas que prometem clarear, whitening, luminous, né? Só que essas pastas, elas não clareiam a estrutura dentária, elas tiram a mancha extrínseca do dente, tá? Só que a custa de quê? De uma abrasividade maior. Elas têm um RDA, que é o índice de abrasividade que tem na pasta de dente, maior. Só que tem pacientes que não podem usar aquelas pastas de dente. Por exemplo, um paciente que tem recessões gengivais, né, que tem um pedaço da raiz, falando para o leigo, né? Paciente que tem a gengiva levantada, que tem um pedaço da raiz exposta, que já tem uma certa sensibilidade, né? Ou que tem uma erosão provocada por uma alimentação ácida, ele não pode usar uma pasta mais abrasiva, porque vai piorar o caso dele, vai piorar a sensibilidade dele. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Essa mancha extrínseca, ela pode ser muito bem tirada numa profilaxia oral no consultório de um dentista, sendo feito de uma maneira adequada, controlada, principalmente se for com airflow, porque o eritritol, ele não danifica as estruturas dentárias como o bicarbonato de sódio danifica, né? Principalmente se você tiver hoje em dia, tá em voga muito fazer facetas, né? Facetas de resina, de cerâmica, né? Então o eritritol, ele é muito fininho e ele consegue limpar, tirar esses pigmentos extrínsecos sem arranhar, sem danificar. E assim a pasta de dente, se você usa uma pasta de dente que promete clarear, que é abrasiva, daqui a pouco as restaurações, se você tem facetas de resina, vão estar todas foscas, vão perder o brilho, porque vão estar arranhadas,
entendeu? Então vai diminuir a vida útil das suas restaurações, né? Você tem também pastas de dente com estanho, por exemplo, que é muito legal para quem tem o estanho, ele é muito legal para quem tem esses problemas de erosão, porque ele ajuda a proteger o esmalte. O estanho, ele é bom para quem tem problema de gengivite, problema periodontal. Porém, se você tiver restaurações estéticas e fizer uso contínuo de uma pasta de dente com estanho, por exemplo, vou te dar um exemplo, as pastas da Oral-B, Detox, gengiva, eu esqueci o nome, gengiva alguma coisa, mas a Detox, todas elas têm estanho, e se você fizer um uso contínuo, e se você tiver essas restaurações estéticas, facetas de resina, e ficar fazendo uso contínuo, daqui a pouco elas vão estar pigmentadas, porque o estanho provoca um manchamento, entendeu? Não tem noção disso, né? E realmente as firmas que acabam, quando a gente não toma a frente disso, para, né, para indicar para o nosso paciente, eles vão pelo que a firma vende ali e não sabe o que tem ali, né? E que de repente ele basta usar, se o paciente não tem nenhuma questão assim, muito que ele precise tratar, ele não tem recessão gengival, não tem sensibilidade, não está com problema gengival, basta ele usar uma pasta simples, uma pasta barata de 5, 6 reais, que tenha fluoreto de sódio. É uma coisa básica. Não tem necessidade dele gastar 30 reais numa pasta de dente. Ele vai pagar 30 reais numa pasta de dente, que vai ser melhor para ele, e na verdade não está sendo. Na realidade vai ser pior. É preferível ele usar, nesse caso, menos é mais. Usa a básica, aquela que é mais barata, que tenha fluoreto. O mais importante da pasta de dente é ter flúor. Importantíssimo. Pelo menos 1.100, no mínimo 1.100 ppm de flúor, né? O ideal de 1.100 a 1.500 ppm de flúor. E eu vou pegar esse gancho aí do flúor para te fazer uma pergunta que eu acho que todo odontopediatra ouve muito, né? Quem trabalha com criança. Criança, afinal, pode usar flúor na pasta de dente? Não pode mais usar flúor na pasta de dente? O que é o recomendado? O que é clinicamente comprovado? O que você, na sua clínica, né, você percebe e você prescreve? A criança deve usar, a partir da erupção do primeiro dentinho dela, ela já pode usar pasta de dente com flúor. O que vai variar, e com flúor, 1.100 ppm, tá? Não é 500 ppm de flúor, não. A mesma concentração do flúor que a gente usa. O que vai mudar não é a concentração do flúor, mas a quantidade que é colocada na pasta de dente. A criança pequena, até os 2 anos de idade, que ela não sabe ainda expectorar, cuspir, você tem que simplesmente sujar. É uma sujeirinha na pontinha das cerdas ali da escova, uma sujeirinha, e colocar. A partir dos 2 anos de idade, você já pode colocar uma quantidade referente mais ou menos ao tamanho de um grão de arroz cru. Tá? Bem pouquinho. Bem pouquinho. E sempre, o mais importante, essa escovação deve ser monitorada. Né? O responsável deve estar junto, ele que deve colocar, não deve deixar a criança colocar a pasta de dente na escova, tá? E ela deve ser monitorada, porque como eu falei, é medicamentoso. O flúor, ele é importantíssimo para evitar a cárie. Mas, como tudo na vida, a diferença entre a dose do remédio e do veneno, né, é a quantidade. Então, uma coisa vira outra. A mesma coisa que o sal. Se você comer muito sal, vai fazer mal para a tua saúde. Mas se você, não é por isso que você vai deixar de usar sal na sua comida, né? Um pouquinho de sal não tem problema nenhum. A mesma coisa o flúor, né? Então, o flúor entra muito como vilão aí na história, mas não é bem assim que a banda toca, e é essencial para a gente evitar a cárie.
Então, a partir do primeiro dente, uma sujeirinha na pontinha das cerdas da escova, a partir dos 2 anos, tamanho de um grãozinho de arroz cru, né? E a partir dos 6 anos você já pode colocar um pouquinho mais e assim vai até a criança ter essa noção, né? E inclusive, outra coisa, também pode usar, se a criança gostar da pasta de dente que o pai e a mãe usam, ela pode usar a mesma, pode ser uma pasta de dente, se for uma pasta de dente dessas básicas que eu falei, simplesmente uma pasta de dente convencional com um fluoreto de sódio, ela pode usar a mesma pasta de dente que o pai e a mãe, não precisa ter uma pasta de dente específica só para criança. O que a pasta de dente específica só para criança tem de diferente é que é a cor que desperta a criança, o gosto de morango, gosto de tutti-frutti, né? Que às vezes é mais palatável para a criança, para o paladar da criança, a criança gosta mais. Então não tem problema nenhum usar essas, mas sempre prestar atenção para que ela tenha pelo menos de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Maravilha. Bom? Obrigada. Estamos terminando. Adorei, adorei. Adorei também. Poxa, queria que a gente tivesse mais tempo para a gente conversar mais, mas a gente está aqui no tempo corrido. Foi contadinho, né? Contadinho. Eu amei, Renata. Teremos que ter mais conversas aqui, né? Vamos marcar convidar. para a gente voltar aqui para conversar. Eu acho que foi uma conversa assim muito esclarecedora em vários assuntos, né, da odontologia. E eu te agradeço por Eu que ter agradeço. vindo. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Até.